Deixando o carnaval de lado, mas sem deixar de falar da falta de água, vamos discutir agora as medidas tomadas até aqui para enfrentar o racionamento. O professor Oscar Cordeiro Neto, que está conosco, foi presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, de 2004 a 2008, tem uma vasta formação no estudo dos recursos ambientais e hídricos e vem acompanhando de perto esse drama da falta de chuvas que resultou na maior crise hídrica já enfrentada na história do DF. Muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter DF. Obrigado, Manuela. Bom, já estamos aí chegando no fim de um mês de racionamento de água no Distrito Federal e agora também a CAESB começou a diminuir a pressão nas torneiras daquelas regiões que são abastecidas pelo reservatório de Santa Maria. Verdade. Então, como é que o senhor faz uma avaliação desses primeiros esforços aí com relação à questão da água no DF? Bom, eram esforços necessários, quer dizer, as medidas foram corretas, né? Quer dizer, a gente teve aí um dezembro com pouca chuva, janeiro também está com pouca chuva, então, de fato, tinha que se começar esse racionamento, foi uma medida acertada, e agora também com o plano piloto e outras regiões aqui, do próprio Lago Sul, né? Também sujeitos a essa operação que é uma redução de pressão, que, na verdade, acaba por reduzir o consumo de água, mas também reduz as perdas de água no sistema. Mas nessas medidas, a expectativa é de que as chuvas de janeiro iriam melhorar a situação, mas janeiro está acabando e parece que a chuva também. É verdade, quer dizer, janeiro foi um mês aí meio atípico, né, abaixo da média em termos de chuvas na região, mas nós temos ainda fevereiro, março e abril, que são meses que podem reservar boas surpresas com mais chuva, né? Então, a gente tem que acompanhar dia a dia essa evolução. Então, a gente está aí praticamente todos os dias fazendo igual São Paulo fez há quase 2 anos atrás, de acompanhar o nível das represas, porque se não houver assim, uma retomada desse nível, a gente tem que talvez ir um pouco além desse racionamento com outras medidas, né? Por que chegamos a essa situação? Eu acho que aí houve um concurso de fatores, né? Vários fatores envolvidos aí. Quer dizer, o primeiro, eu diria que, de fato, já há um certo tempo se identificava aí uma falta, quer dizer, um certo risco aí de não atendimento em função das reservas existentes de água, né? Descoberto, o Santa Maria e as outras pequenas captações e a demanda da população que é crescente no DF, né? E também no entorno do DF, porque a gente também tem que ter uma perspectiva de não só analisar o Distrito Federal, mas também os municípios mais próximos. E, na verdade, 3 grandes sistemas que poderiam atender essa demanda crescente, né? O Lago de Corumbá, mas também o Lago Paranoá, né? Que já teve aí a sua licença de instalação prevista, e o Bananal poderiam ter sido implantados. Então, houve aí uma falta, eu diria assim, de investimentos necessários. Bom, e apesar de todo o esforço da população, a gente percebe que os reservatórios ainda continuam muito baixos. Isso significa que a gente vai ter mais problema por aí? Significa que o risco de problemas existe, de aumentar até os problemas. Que a gente tem que torcer, de certa maneira, para que São Pedro, né, seja generoso, né, e que aumente as chuvas aqui no Distrito Federal, mas não podemos deixar somente para o acaso, né? Há medidas que têm que ser feitas, inclusive no descoberto, o controle de outros usos da água, né? A própria irrigação que consome bastante água, ela tem que ser mais bem monitorada. Então, são várias medidas. A própria população ela pode também trabalhar no sentido de reduzir o seu consumo, como houve em São Paulo, né? Em São Paulo, um efeito do racionamento foi que a população da região metropolitana adotou, né, padrões de consumo mais econômico de água. Não é muito arriscado a gente deixar tudo na conta de São Pedro? Alguém deixou de fazer alguma coisa lá atrás? Não, deixou, né? Deixou de fazer o investimento necessário nesses empreendimentos que eu mencionei aqui, tá certo? Quer dizer, talvez outras medidas pudessem também ter sido tomadas. O controle de perdas, na verdade, nós convivemos aí com uma certa perda no sistema e também algumas medidas de consumo do próprio usuário. Então, eu acho que medidas poderiam ter sido tomadas antes, mas eu acho que nunca é tarde para começar a tratar essa questão. Eu vejo até um lado didático positivo nessa, porque eu acho que o brasiliense que tem padrões de consumo alto de água, acho que eles realmente, vamos dizer assim, caiu a ficha, né? Brasília não é tão rica em água assim, eu tenho problemas e tem que ter um uso mais sustentável desse recurso. O senhor citou aí a questão de Corumbá, né? Nós temos aí a obra de Corumbá 4, que já vem se estendendo, é tratado como
uma solução para o problema de água. Eu tenho informações aqui que, com mais de 12 anos entre a elaboração do projeto e a execução, somente 60% da obra está concluída. O que a gente pode esperar, então, de Corumbá com essa demora? Eu acho que a situação de Corumbá é um pouco complicada. Talvez neste ano e no próximo a gente não tenha ainda esta obra atendendo, né? É importante que se diga que esta obra ela atenderia somente a uma parte do Distrito Federal, né? Essa parte, Santa Maria e Gama, basicamente, né? Que estariam mais próximos desse reservatório, dessa captação, e atenderia também municípios Novo Gama, Lusiânia, Valparaíso, né? Que estão próximos também dessa captação, tá certo? E que isso não resolveria o problema de outras áreas do DF que estão mais distantes. As informações sobre a possibilidade dessa crise hídrica já circulavam há pelo menos 4 anos. Técnicos, o próprio governo sabia dessa possibilidade. O que aconteceu nesse período? Outros governos também deixaram de fazer sua parte? Na verdade, a gente não pode assim, identificar, quer dizer, que foi este governo, né? Que está a origem dessa falta de decisão. Na verdade, isso é algo que já vem de um certo tempo. Quer dizer, os sinais de alerta, já há mais de 5 anos, já havia assim, uma avaliação entre o que tem de água disponível e o que se demanda por água, já estava num equilíbrio bastante delicado. Participação da população é importante. Na verdade, para mim, essa é uma das chaves, é uma chave da questão, né? Nessas decisões, de certa maneira, a população tem sido muito pouco chamada a debater e a discutir. Nós estamos tendo até uma boa oportunidade agora que está se discutindo o plano diretor de saneamento básico aqui no Distrito Federal. Certo. E com audiências públicas. Então, acho que é uma ocasião da população, de fato, poder participar e poder, né, colaborar nessa discussão. Tá ótimo. Muito obrigado pelas informações. Eu tenho só uma observação. Eu não fui diretor-presidente da ANA, mas só diretor da ANA nesse período de 4 anos. Tá ótimo. Obrigada pela correção. Tá.